Bem-vindos ao primeiro vídeo de análise ao relatório e contas anual do exercício 21-22 da Futebol Clube do Porto SAD. Este primeiro vídeo é sobre a demonstração de resultados. Olhando já para o resultado líquido, podemos ver que a SAD obteve um lucro de cerca de 21 milhões, que é ligeiramente superior ao alcançado do período homólogo. Vamos ver o que está por trás das rúbricas mais relevantes e como estas conduziram ao segundo resultado positivo seguido. Começamos com as vendas e os custos das vendas. As vendas, ou merchandising, são todos os produtos do clube vendidos nas lojas físicas ou online. Os custos representam apenas quanto custou comprar os produtos vendidos, ou seja, deixam de lado custos como os salários dos funcionários. Ainda assim, é possível chegar a uma margem bruta das vendas, que é um indicador de rentabilidade desta área de negócio. Com umas contas simples, chega-se à conclusão que por cada euro vendido, a Porto Comercial, que é uma empresa do grupo FC Porto, lucra 34 cêntimos. No pequeno quadro à direita estão as vendas realizadas em cada um dos semestres e em que exercício financeiro houve um recorde. Neste caso, os quase 8 milhões faturados em 21-22 foram o valor mais alto de sempre. Esta informação constará em mais rúbricas, mas não em todas. Seguem-se as prestações de serviços, que reúnem uma série de sub-rúbricas. Os outros proveitos são normalmente acontecimentos irrepetíveis ou raros e com pouco peso, como foi, por exemplo, a organização da final da Liga dos Campeões no Dragão. É provável que no relatório da presente época, o de 22-23, esta rúbrica tenha maior expressão, porque irá contabilizar rendimentos pagos pela FIFA aos clubes que emprestam jogadores às seleções para disputar o Mundial. Os prémios das competições europeias registram ganhos na Liga dos Campeões e na Liga Europa. No primeiro vídeo sobre a análise do relatório do primeiro semestre dou uma explicação mais detalhada sobre como se chegam aos valores da Liga dos Campeões. O valor atingido fica muito longe do recorde, que foi alcançado em 18-19, numa época em que o Porto chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões. A receita de bilheteira tem duas vertentes, os bilhetes vendidos jogo a jogo e os lugares anuais. Nos bilhetes vendidos jogo a jogo foi conseguido um recorde, o que é significativo se nos lembrarmos que a época começou com limitações de público nos estádios. Por outro lado, o lugar anual teve uma queda muito expressiva quando comparado com o ano recorde. Parece que houve alguma desconfiança legítima dos sócios sobre o evoluir da pandemia e retraíram-se quando chegou a altura de comprar ou renovar o lugar anual. Mas provavelmente muitas destas pessoas acabaram por ir aos jogos, só com os bilhetes comprados jogo a jogo. Compilei e tratei dados sobre os jogos disputados no Dragão, o número de espectadores e a receita. O asterisco na média da receita por jogo prende-se com a retirada dos jogos da Taça de Portugal no cálculo. O modelo de distribuição da receita é tripartido entre os clubes e a Federação Portuguesa de Futebol, por isso esta receita entra noutra rúbrica. As outras receitas desportivas têm duas principais fontes, a Taça de Portugal, principalmente quando se é vencedor, e as escolas Dragon Force. Também entram aqui os ganhos na Taça da Liga, que terão sido residuais, e participações em torneios de pré-época, que não têm existido. Foi precisamente a participação no torneio Tecat que fez com que o recorde desta sub-rúbrica fosse em 17-18. O Porto terá recebido perto de 2 milhões. Como já referi, há ganhos referentes à bilheteira e patrocínios ou publicidade dos jogos da Taça de Portugal que se somam aos recebidos em prémios e das transmissões televisivas. A publicidade compreende essencialmente os patrocínios na camisola e o negócio corporate. A principal novidade é que 21-22 foi a última época com o logo da Mel na parte frontal da camisola. Esse espaço foi comprado pela Betano e assume que com um contrato mais vantajoso para o Porto. Também aqui houve um recorde neste exercício financeiro, mesmo com as limitações no início da época. Para isto, presumo que muito tenha contribuído a parceria com a Binance, que não é público quanto rende. E é de notar que o acordo só foi firmado em novembro, o que quer dizer que as receitas só se reportaram a 8 meses. Outro importante vetor é o negócio corporate. Este passa por negociar lugares VIP e camarotes com empresas ou outros interessados que os usam para fins comerciais ou outros.
Nesta subrúbrica ainda cabe a publicidade feita no canal do clube, que penso que tenha uma dimensão reduzida, pelo menos em comparação com os patrocínios e o negócio corporate. A receita menos volátil é a dos direitos de transmissão. O Porto acordou com a Altice a cedência dos direitos dos jogos em casa para o campeonato e a distribuição do Porto Canal até 2028. É sabido que a parte do Porto Canal vale 5 milhões ao ano, por isso sobraram cerca de 37 milhões atribuíveis aos jogos da Liga. Assim, temos de forma arredondada 2,2 milhões pagos por jogo. Por último, as prestações de serviços, que, como é dito no relatório, abarcam as receitas das sociedades participadas que ainda não tenham sido refletidas nas contas. De seguida, mostro por que empresas é constituído o Grupo FC Porto. A SAD tem participações diretas em 7 empresas, que desenvolvem diferentes operações económicas. Em termos de receita e resultado líquido, as mais relevantes são as identificadas com a seta azul. Para se ter uma ideia da dimensão e importância de cada uma, é apresentado um quadro com dados financeiros individuais. Como são dados individuais, quando se faz a consolidação das contas, há ajustamentos e acertos entre as várias empresas. Por isso, por exemplo, o resultado líquido declarado pela SAD não é igual à soma dos resultados líquidos individuais. No entanto, o quadro não deixa de ter informação com interesse e, entre outras coisas, permite-me perguntar o porquê da existência da Porto Multimédia e confirmar que continua a não ser fácil ao Porto Canal produzir lucros, muito embora eu entenda que esse não seja o objetivo primordial da direção. No segmento dos gastos, temos os fornecimentos e serviços externos e os custos com o pessoal. Os primeiros agregam uma série de subrúbricas de diferentes tipos. Para além dos que identifiquei, nota-se uma subida em gastos diretamente relacionados com o retomar da normal atividade desportiva e do regresso do público aos estádios. Os custos com o pessoal têm como principal foco as remunerações dos órgãos sociais e dos atletas e técnicos. Apesar do clube ter sido campeão na época deste relatório, a administração não recebeu gratificações. Isto acontece porque estas são pagas em julho, o que quer dizer que transitam para o exercício seguinte. Concretizando, como o Porto foi campeão em 21-22, as gratificações serão pagas em 22-23. No que toca aos atletas e técnicos, a diminuição considerável foi explicada com o pagamento em 2021 de prémios que se reportam a 2 épocas. Como o campeonato 19-20 terminou em agosto, já estava dentro do exercício financeiro de 2021. Por isso, os prémios pela conquista da dobradinha entraram nesse relatório. Por cima disso, na época de 2021, o Porto chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões. Por isso, também foram atribuídos prémios pelo cumprimento de objetivos, o que agravou esta despesa. Em 21-22 também se deu uma dobradinha, mas a equipa não conseguiu passar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Por isso, podemos supor que o prémio dado pela chegada aos quartos de final rondou os 10 milhões. As depreciações e amortizações, excluindo passes, são basicamente o valor contabilístico que se subtrai ao estádio enquanto ativo fixo tangível e aos contratos de arrendamento de imóveis para as lojas azuis e de aluguer do museu. Sem as transferências de jogadores, os resultados operacionais foram negativos. Tendo o aumento da despesa em fornecimentos e serviços externos sido anulado pela diminuição dos custos com o pessoal, a diferença para o exercício transato é devida à diminuição das prestações de serviços, nomeadamente à prestação na Liga dos Campeões. Seguem-se as rúbricas que nos vão levar aos resultados operacionais. Para abordar as amortizações e perdas por imparidade com passes de jogadores e também o conceito de mais-valia nas alienações, vou usar o exemplo do Nakajima. Para se calcular a amortização do passe, considera-se o valor total de aquisição e o tempo do contrato. Com estes elementos, podemos concluir que nesta subrúbrica, o Nakajima tinha um custo por exercício de 2,3 milhões. Este cálculo é efetuado para todos os jogadores e o valor inscrito soma as amortizações em todos os passes. No caso de uma perda por imparidade por rescisão de passe, é preciso saber o valor líquido contabilístico do mesmo. Para isso, calcula-se a amortização acumulada até ao momento da rescisão do contrato. Com este valor,
apura-se o valor líquido contabilístico do passe. Se um jogador não é transferido e rescinde o contrato, este valor tem de ser retirado do ativo e obriga ao registro de uma perda de igual montante nos resultados. Daqui saltamos para o conceito de mais ou menos valia numa venda. Se o jogador não tivesse rescindido o contrato e fosse transferido, para simplificar sem custos associados, como por exemplo comissões, haveria lugar ao registro de uma mais-valia se a venda fosse superior ao valor líquido contabilístico e uma menos-valia se acontecesse o contrário. Os proveitos com as transferências dos jogadores foram expressivos e uma ajuda fundamental para virar os resultados operacionais para sinal positivo. São também rubricados proveitos com o empréstimo de jogadores e o mecanismo de solidariedade. É curioso perceber que há clubes que, não sei porquê, não reclamam os seus valores relativos ao dito mecanismo. Do outro lado da balança estão os custos relacionados com a venda dos passes, com as comissões a pagar à cabeça. A somar a estes estão empréstimos de jogadores e rescisões de contrato e outras comissões. Até ao resultado líquido, a subrúbrica com maior impacto é a dos gastos com os juros, incluída nos custos e perdas financeiras. Espelha os pagamentos com o serviço da dívida contraída. Com o recente aumento das taxas de juro, será importante vigiar o embate nas contas que isso pode provocar. Este vídeo fica por aqui. No próximo vou atacar o balanço. Não se esqueçam de subscrever o canal e até para a semana.